Maurício de Souza é uma das figuras mais importantes, das mais conhecidas no Brasil e como quadrinista no mundo, né? Ele está completando 90 anos, né? E a gente está aqui para celebrar um pouco da vida e da trajetória dele como quadrinista, mas também como uma figura, né, que impactou todos nós, né, que tá nessa mesa, porque todo mundo aqui é velho paia, né? Todo mundo alfabetizado com Turma da Mônica. Alfabetizado com Turma da Mônica, né? Então a gente vai falar um pouco da história do Maurício de Souza, né? Um pouco das nossas histórias, lendo os quadrinhos do Maurício de Souza, na Turma da Mônica, né? E muito mais, logo depois da vinheta. Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário. Eu também cresci lendo Turma da Mônica, né? Eu acho que o meu quadrinho favorito é o Chico Bento, mas junto comigo também está o Seiji. Que é o Seiji, e meu personagem favorito do Maurício de Souza é o Horácio. Orra! O alter ego dele. Ah, faz sentido. Isso é verdade. E junto conosco também está o Rods. E aí, galera? Mônica, a lombada? Mano, Isso é clássico. Eu li uma variante dessa esses dias que eu imaginando que o Cebolinha falou isso aí, Mônica, ele já morreu há muito tempo, tá ligado? Muito bom, cara. Que nem a gente tava falando, o Maurício de Souza, ele completou 90 anos de idade, né? Não é nem de carreira, tá? Mas ele já tem trocentos de carreira também. Junto com isso, ele lançou um quadrinho da Panini, né? Especial, que vários artistas participaram, e um filme. A gente tá aqui pra falar sobre a história do Maurício de Souza, pra gente falar sobre a trajetória profissional dele, e a gente fala da nossa experiência com Turma da Mônica. Mas antes, só quero lembrar que a gente é o Subara Show, um podcast sobre animes, mangás, games e mais da cultura oriental, lançado toda segunda-feira às 17 horas no Spotify e no YouTube, tá? Mas vocês são sobre animes e mangás, games e vai falar da Turma da Mônica? Sim. Por quê? Sim. Até porque Maurício de Souza é amigo do Osamu Tezuka. Então, ele Olha é muito aí. brother do Osamu Tezuka, então pelo menos tem uma relação. Olha O mundo só. gira. Quem é amigo do Osamu Tezuka? Eu não sou, infelizmente. Bom, não deixe de... Se você tá conferindo pelo Spotify, não deixe de seguir a gente, tá? Clique em seguir e já dê 5 estrelas, tá? Lá na página do episódio, do podcast, você vai apertar 5 estrelas, tá? No YouTube, não deixe de se inscrever e apertar o joinha, tá? Vai ajudar bastante a gente. Comente, tá? Com todas as suas histórias relacionadas a Maurício de Souza, quando é que você começou a ler, qual que é o seu personagem preferido, né? E tudo mais. E também não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, tá? A gente tá te esperando por lá pra conversar. Maurício de Souza, né? Ele é conterrâneo do Seiji, né? Vamos lá, Mogi sim. das Cruzes, né? Na verdade, sim. O Maurício de Souza, ele nasceu em Santa Isabel. Né? Que é interior de São Paulo, né? Tem essa, é verdade. Só que quando ele, alguns meses de vida depois, ele se mudou com a família toda ali pra Mogi das Cruzes, que é uma cidade natal, né? E assim, qual o jeito mais fácil de irritar um cara de Mogi? Falar que a cidade é do interior. Ok. O cara mais radical vai falar, não é interior, é região metropolitana de São Paulo. Olha, Quase. eu não sabia. Mas vai Interlagos também, cara. A galera mete o louco. O cara mora lá em Parelheiros e fala que é de Interlagos, a gente O cara tá mais perto de índios do que Então, mano. Pra mim, tanto faz, em si. Mas o Maurício de Souza é um cidadão ilustre lá de Mogi das Cruzes, né? Porque ele não nasceu lá, mas ele passou toda a vida, a infância dele lá. Né? O que tem de referência no Maurício de Souza lá? Tem uma estátua? Nossa, tem bastante coisa. O povo de Mogi adora ele. Tem, eu acho que, alguns lugares públicos ali que tem uma referência, pelo menos um nome dele e tudo A mais. escola onde ele estudou, coisa parecida? Não, a escola que ele estudou existe há muito mais tempo que ele, né? Então ela é mais conhecida, né? Mas assim, ele é um cidadão muito querido lá em Mogi, porque como ele não nasceu, mas ele morou lá. Então assim, ele decidiu ficar lá. Porque é a infância dele. Pai é quem cria, né? Então Mogi é o Então, e assim, e as histórias que ele criou, alguns personagens, são baseados na infância dele. Né? O Cebolinha, o Cascão, por exemplo. O Cebolinha era um amigo dele que tinha cabelo espetado e trocava o L com L. E o Cascão, um amigo dele que era meio sujinho também. Só tomava banho ao sábado, Então, assim, a boa parte da infância dele é de lá, né? Então, por isso que ele usou como referências e o pessoal gosta dele. E depois, na vida adulta, ele foi pra São Paulo pra tentar a carreira, né? A verdade é que a história do Maurício de Souza é bem fodida, assim, sabe? Porque o pai e a mãe, eles eram poetas, né? Então ele cresceu com arte e tudo mais, né? E aí ele descobriu histórias em quadrinhos porque ele tava perto de um posto de gasolina, ele achou no lixo uma revista de histórias em quadrinhos, né? Ele tava andando na rua assim e viu no chão uma revista em quadrinhos. Aí ele ficou, cara, o que é isso? Quero ler, quero ver. Aí mostrou pra mãe e a mãe leu pra histórias pra ele. E ficava lendo, né, histórias pra ele, com as histórias de quadrinhos que ela comprava. Pô, quando eu conheci essa história, eu fiquei lembrando, como é que eu
conheci histórias em quadrinhos, sabe? Vocês lembram disso? Eu lembro um pouco. Eu tive pouco. um contato, no meu caso aqui, eu tive um contato com uma caixa cheia cheio de quadrinhos da Turma da Mônica, lá diversos. Era a Turma da Mônica mesmo. Turma da Mônica mesmo, é que eu lembro assim, né? E aí, tipo, sei lá de quem que era da minha família lá, mas aí me gerou uma boa tarde de entretenimento. Mas eu tenho dúvida ainda se foi essa experiência da caixa da Turma da Mônica, ou não sei se vocês lembram, antigamente tinha os jornais, né? Naqueles tempos As áureos tirinhas. lá, né? Tinham jornais impressos, né? E tinha a sessão de tirinhas, sessão infantil no jornal, né? Então eu via muito por causa disso, assim. Eu acho que foi isso. Acho que foi primeiro os jornais, as tirinhas dos jornais, como que não? É tirinha mesmo. É, né? Tirinha. Não, e tinha As os joguinhos charges, lá, tipo... Os encadernados infantis? Não, os joguinhos lá, tipo, de completar a palavra. Aí, Ah, a palavra cruzadas, coisas assim. Nossa, tá ficando velho. Estamos. Você vê que pra, né, Coquetel, cara. É. E aí, eu acho que, na verdade, não é da caixa da Turma da Mônica. Eu acho que foi dessas tirinhas dos jornais aí, ó. Assim, no meu, eu tenho meu tio e minha tia que tinha um sítio lá em Suzano, né? E meu primo, ele tinha um monte de histórias da Turma da Mônica. E eu visitava eles lá no sítio e ficava lá vendo um monte de histórias em quadrinhos. Então ele tinha, por exemplo, as primeiras tirinhas da Magali, Maneiro. o da época da Mônica Cebolinha, Cascão, quando começou na editora Globo. Então, assim, tinha um monte, o Chico Bento e de outras ali. Então, era uma... Assim, eu tinha uns 6, 7 anos ali. Nossa, eu adorava, né? Aham. Então, eu ficava lendo bastante. Então, eu lembro que a gente tinha um monte disso. Todo mundo fala, pô, eu tenho a revistinha número 1 da Mônica de Cebolinha. Todo mundo tem a número 1, porque tem um monte de número 1, né? Mas a parada é, ele descobriu que ele sabia, ele começou a desenhar, né? Então ele, por conta desses quadrinhos, começou a desenhar. Tipo, na 4ª série, ele criou uma revistinha da 4ª série, ele já desenhava bem, né? Só que ele falou, eu quero ser quadrinista, né? Quero ser ilustrador, né? Aí ele veio pra São Paulo, né? Veio tentar a sorte no jornal. Aí ele conseguiu uma entrevista um papo com o editor lá, acho que ele era diretor de arte da época do jornal. E aí, ele nem tinha marcado nada, ele só colou no cara lá, ficou esperando. Ele mostrou as ilustrações do cara, o cara falou, cara, olha, não tenta sorte com quadrinhos, porque isso aí não dá futuro, né? Aí, acho que ele ficou arrasado lá, mas um cara deu a oportunidade pra ele ser jornalista investigativo lá, né? Na verdade, assim, ele tava ali na Folha da Manhã, né? Folha da Manhã, que é o início antes da Folha de São Paulo. Se lembrar que antigamente a Folha de São Paulo antes tinha a Folha da Manhã, a Folha da Tarde e a Folha da Noite, né? E depois ela virou Folha de São Paulo. E ele tentou a sorte lá com o pessoal lá, o editor-chefe da parte de artes. E o cara viu os quadrinhos, tava de saco cheio, alguma coisa assim, não sei como tava o humor dele, né? E falou, isso aqui não dá dinheiro, vai embora, né? Então vai tentar outra coisa. Então, Aí mas ele tava errado? Então, não sei como que tava o humor do cara na época, né? Às vezes ele só foi aquele momento de ele tá errado, ou sei lá, ele não ter visão, paciência pra ver a arte assim, dele. Sempre foi nicho quadrinhos, né? Então, tipo, lá talvez mais ainda, né? Você pegando a galera de profissões mais tradicionais, né? O jornalista lá de cantinho de jornal ou de primeira página. Então, comparando, talvez seja o que a galera comparava como, isso aqui é pra completar o jornal, isso aqui, né? E a gente tá falando de 1954. A era de ouro dos quadrinhos já tinha passado ali. Também, né? Nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nunca a cultura é teve diferente aqui. Não, tudo bem, mas assim, o que estoura nos Estados Unidos ali depois da Era de Ouro tem a Era de Prata, né? Só que a Era de Prata é lá pra década de 70, alguma coisa assim. Então eu tava um pouco no limbo aqui, eu acho. E assim, então não era tão popular histórias de quadrinhos, ainda mais um quadrinho internacional. Então, mas os quadrinhos sempre foram famosos naquela época no jornal, né? Eram só tirinhas, né? Dos nacionais. Tinha umas revistinhas outras, né? Não em jornal, né? Assim, eu acho que o Folha da Manhã não tinha essas tirinhas, acho que não tinha, não. Enfim, a questão de gibi mesmo era a visão de mercado na época. Olha, acho que não é tão legal assim. Ainda mais pra um jornal aqui, sério, que não vai ter esse espaço pra você. Eles tinham preconceito, né? E o cara é novo também, né? Ele não conhecia ninguém. O cara veio aqui só mostrar a história. Talvez o cara editor-chefe falou, não, acho que não é possível. Mas enfim. Mais tradicional, né? Né? Mas assim, mas até hoje em dia, né? Hoje em dia não tem um mercado de quadrinista assim, sabe? Nacional. Eu veria se repetindo essa frase. Se o cara chega, sei lá, numa editora e fala, não, né? Tipo, sei lá, de livros, coisas que não, tô querendo fazer quadrinhos, né? Tem muito mais mercado, mas acho que a frase ia ser a mesma, assim, cara. Então, é isso. Apesar de antigamente ser pior, eu não acho que esse cara, tipo, eu acho que assim, é errado ele punir o sonho da pessoa, sabe? Falar, olha, cortar o sonho. Mas eu acho que jogar real também fala, olha, o futuro não é muito promissor, tá? Eu acho que você vai fritar muita coisa, meio essa história. Então, o fato é o seguinte, o Maurício, então, ele viu a negativa, o choque de realidade, o baque, né? Ele tava indo embora, cabisbaixo, no meio da redação, veio um outro cara ali,
E ele falou, tá legal aqui, mas assim, dá pra melhorar, mas vamos fazer o seguinte... Vem aqui, trabalha no jornal, mas assim, não trabalha na área ainda de fazer quadrinhos, tirinhas e tudo mais. Vai conhecendo o pessoal, vai tendo contatos. Na hora de você criar amadurece esse projeto. E na hora de você entregar, vai ter pessoas que estão do seu lado e talvez deixem um joinha, né? Legal. Então foi isso que o Maurício começou. Então ele começou na Folha de Manhã, trabalhando, fazendo algumas coisas, até que surgiu a oportunidade de ele virar um repórter policial. E aí ele atuou por 5 anos nessa Por área. 5 anos. Ele E comprou jaqueta e tudo. Ele parecia... Não, Ele tinha chapéuzinho, cara. não, ele tava com roupa do Dick Tracy. Cara, ele mesmo falou, ó, eu tô assim, pra vencer a timidez, eu comprei uma roupa assim pra parecer com roupa do Dick Tracy. E ele não gostava de sangue, cara. Ok. Mas ele tava lá. E aí ele fazia as ilustrações dos casos, né? Maneiro. Mas aí, eventualmente, ele teve a oportunidade de ilustrar no jornal, né? Aí ele começou a publicar umas tirinhas lá, né? Não, quando teve a oportunidade, sim, depois que amadureceu, conheceu todo mundo, toda aquela etapa. Foi lá em 1959, por aí, né? Que aí ele mostrou a primeira tirinha dele, que é o do Bidu, com franjinha, né? E o pessoal gostou. Então foi aprovado e aí ele deu essa sequência, montando as tirinhas. Então você já tem uma história do LinkedIn aí pra postar, quem já estiver vendo que, olha só, então não desista dos seus sonhos, o negócio é fazer contato e etc, né? Mas aí o primeiro personagem a aparecer do Maurício de Souza na vida real foi o Bidu e o Franjinha, né? Foi. Tanto que o Bidu é o símbolo da empresa dele. A Maurício de Souza Produções. Tá ali, porque foi o primeiro personagem, na verdade. Era bem diferente as histórias, né? O Franjinha era bem diferente, né? Ele era mais gordinho, né? Ah, não, era o início. Primeiros designs dos personagens, viu? Dos designs da Mônica, de todo mundo, né? Cebolinha e tudo mais. Era o início dele. Depois ele foi afinando, melhorando. Normal isso. Mas aí ele criou, de fato, o primeiro personagem, o Bidu, as tirinhas dele, que ele foi fazendo a parte impressa. Ele ainda na época da Folha da Manhã, fazendo todas as etapas. Foi ganhando mais fama, né? Ele começou a fazer uma tirinha por semana, acho. Depois começou uma tirinha por dia. E depois 3 tirinhas por dia, enquanto repórter. Então, ele fazia essas coisas e não ganhava nada mais. Não, aí depois que, assim, ele ganhou a oportunidade de... Não, na verdade, sim, depois que ele mostrou as tirinhas do Bidu, aí ele saiu como repórter policial. E aí ele ficou fazendo só tirinhas. E aí ele se destacou bastante, tanto que ele acabou fazendo parte da Associação de Desenhistas de São Paulo, a ADESP. Ele virou até uma certa forma o presidente. É o diretor, né? Isso, diretor, sim, o presidente, diretor, né, da associação, ali, né? Em forma de destaque. Só que aí, né, uma das coisas que ele queria bastante era que o mercado de desenhistas brasileiros tivesse mais apoio, principalmente dos jornais locais, porque eles vão trazendo muito de artistas estrangeiros. Então ele queria ter esse espaço aqui no mercado, né? Ele estava defendendo a classe dele. Legal. E porque ele estava defendendo a classe, a Folha de São Paulo falou: você é um comunista. É porque tá na época da ditadura, né? É perto assim, é lá pra início das 60. Era 65, acho. Não, era lá pra 61, por ali, 60, 61. Então, na Folha falou, olha, cara, tá um negócio meio tenso aqui, e você tá com essas ideias aí de classe, assim, a gente acha que você é um comunista, cara. Ele se fudeu muito, porque... Aí ele foi demitido da Folha de São Paulo. Então, ele já trabalhava muito, porque ele publicava 3 tirinhas por dia. Tipo, além dos trabalhos com repórter, tipo, ele dormia às vezes na Folha lá, né? Isso. E o Maurício, ele nunca foi esse negócio de defensor radical de política, né? Ele tava querendo defender só a classe dele lá. Que tem lá, né? Pioneiros, né? Outros desenhistas também estão sofrendo a parte econômica, né? Ele queria, olha, dar uma reserva aqui de mercado pros desenhistas brasileiros, sabe? Dar um espaço pra eles, a oportunidade e tudo mais. Aí ele foi demitido. Então ele acabou voltando pra Mogi, né? Saiu lá de São Paulo, voltou pra Mogi, e aí ele ficou distribuindo as suas tirinhas pra jornais locais e do interior também. E também distribuía pelo correio para jornais nacionais. Então, assim, aí foi indo, né, a questão dele, da década de 60 nisso. Então ele foi fazendo todo aquele sistema de rodízio, porque ele não tinha como produzir tantas tirinhas, então ele pegava algumas tirinhas repetidas e passava para um jornal. Então essa tirinha A vai para esse jornal, essa tirinha B vai para outro. E de personagens diferentes, né? Porque ele já tinha criado a Mônica, a Magali, né? Aí ele teve que criar o astronauta, teve que criar o Capitão Piteco, né? Não, ele vai criando mais um monte, sabe? Porque cada jornal não pode repetir personagens. Não. Ele ia criando outros personagens. Mas não, assim que ele fazia. Em algum momento
momento ele não conseguia repetir. Então ele pegava assim, essa tirinha A vai pro jornal 1, tirinha B, jornal 2, tirinha C, jornal 3. Aí ele pegava e repetia depois, ó. Essa tirinha A vai pro jornal 2. Ah, fazer a permutação da... Claro, aí ele conseguia fazer com que cada jornal realmente tivesse uma tirinha meio que nova. Exclusiva, né? Só que ele não precisa ficar dentro só pra aquela tirinha, né? Então, mas ele lançava. E aí ele ficou lá fazendo. Aí chegou um momento que ele teve uma oportunidade lá num jornal lá no Rio. E que foi convidado. Aí ele criou o Piteco lá, né? Ele criou o Piteco lá. Teve essa oportunidade. E aí o pessoal da Folha de São Paulo viu. Cara, eu acho que ele não é comunista. Eu acho que ele não é. Já que ele tá nesse jornal aqui, né? Traz de volta a criação encadernado pra ele, é isso. E aí, a Folha de São Paulo, na época, também criou a Folhinha de São Paulo, que é o encadernado infantil. Acho que esse aí. E convidou o Maurício de Souza e foi um sucesso absoluto. E aí, pronto, aí as tirinhas dele estouraram. Estourou, criou um monte de outros personagens com mais destaque. A Mônica ganhou mais destaque. Cebolinha, Cascão, toda a outra turma ali. Tem bastante destaque. E aí começou a ele publicar na editora Abril. O primeiro contrato dele foi na Abril, né? Lá pra 1970, por ali, cara. E aí depois disso ele foi pra editora Globo. E depois, agora ele tá na Panini. As obras dele. Mas essa história é mais tretosa que parece. Porque a Abril, tipo, eles tinham um contrato que eles publicavam a Disney aqui no país, né? Então as revistinhas do Tio Patinhas, né? Essas galera tudo era publicado, né? Aí a parada era, eles nunca fizeram uma tiragem da Turma da Mônica maior do que a tiragem da Disney, né? E aí ele falava, não, olha, as revistas vendem mais, coloca uma tiragem maior, 500 mil publicações, eles nunca fizeram. Aí ele falou, cara, não dá, eu vou ficar barrado aqui. Aí a Globo veio e fez um contrato com ele. Deu esse espaço pra... Deu espaço, eles fizeram uma tiragem maior, e aí ele vendeu muito. Vendia mais que o Superman, vendia mais que Batman, vendia mais que essas coisas. Acho que além do pioneirismo, assim, acho que o rolê é que sempre foram histórias que se comunicavam com a galera aqui do Brasil, né? Acho que essa é a parada do cara ter cavado esse espaço, assim, né? Porque quando a gente puxa qualquer história que não seja aqui nativa, né, nacional, você fica restrito às referências do autor internacional, contexto internacional, né? Então quando você tem um cara que pega, sei lá, a técnica, absorve lá as coisas assim e transcreve isso com as né, mistura com as experiências pessoais, eu acho que essa é a força que talvez faltava, né? Tem, óbvio, né? Provavelmente tem muitos outros pioneiros, né, nesse mercado, mas ele foi o cara que conseguiu, né, dentre trancos e barrancos aí, né, se destacar, achar o espaço dele, né? Exato. Porque a gente sabe, né, para um cara às vezes prosperar ou ter esse destaque, a gente sabe que um cenário existia, né? É muito difícil ter pioneirismo sozinho, assim, menos que seja, sei lá, o inventor de um negócio que, cara, ninguém via, não tinha mercado e tal, né? Tudo é meio comum, assim, devia ter desenhistas, né? Quadrinistas ou proto-quadrinistas aí em diversos cenários ainda, mas ele foi esse cara que conseguiu também, né? Acho que ajudar muito o cenário nacional, isso eu acho maneiro, assim. Então, e até hoje, né? Porque, não o Maurício Souza, mas assim, o Maurício Souza Produções, no geral, tipo, a principal e uma das principais, né, fontes de renda de quadrinho aqui no Brasil, né? E acho que todo mundo que tenta ser ilustrador, acho que de alguma forma sonha também em fazer parte do Maurício Souza Produções. Né? É muito grande, muito forte, né? A gente vê grandes marcas assim, né? Tipo, é isso, né? Talvez seja o ápice nacional aí que a gente tem de produção. Quadrinhos 100% nacional, não sei, talvez. Acho que sim. Não, assim, ele de fato, a Maurício Souza Produções é a maior nacional. Disparado. Assim, não tem outro no mercado aqui. Que tem esse tamanho, né? É verdade. E o resto é maioria independente, assim, então é meio complicado. É verdade. Inclusive, ele chamava de Bidulândia antes, né? O primeiro estúdio dele de produção foi a Bidulândia. Né? Depois ele mudou pra Maurício Souza Produções. Maneiro. E tem umas doideiras na história dele, porque assim, quando ele foi pra Globo, né? Aí a Globo também, olha, eles começaram a publicar muita mais coisa. Ele acabou junto com o Pelé, né? Mano, e é uma puta história, tipo Ronaldinho Gaúcho, sabe? Tava rolê aleatório. Rolê aleatório. Aí ele tava com o Pelé, eles formaram um estúdio de animação. Ele falou, olha, quero fazer estúdios de animações da Turma da Mônica. Aí eles fizeram uma animação lá pra Globo, né? Num especial lá. Aí foi um puta sucesso. Caramba. Né? Todos aqueles filminhos que saíram da Turma da Mônica depois, né? Não sei se vocês chegaram a assistir alguns, ou até alguns episódios animados, né? Acho que sim. Quais? De que época? Da década de 80? Vi, cara. Vi a Estrela Mágica. Estrela Mágica. A estrela cai do... Nossa, a estrela fudida cai do céu, morrendo. Não, teve aquela com os alienígenas coelho ali. Esqueci o nome do filme agora. Então, enfim.
Cara, explodiu A bastante. princesa e alguma coisa, né? Isso aí foi bem Isso aí foi bem no início mesmo do início do contrato com a Globo, né? Lá pra 87, por ali. Então teve várias dessas animaçõezinhas, sabe? Mas o problema é que aqui no Brasil a gente também não tinha um mercado pra fazer animação. Então eles tinham que contratar um monte de argentino pra fazer animação, né? E aí eles fizeram. Só que, mano, teve treta com a Globo também, né? Ele queria fazer, na época, uma parada tipo Vila Sésamo, da Turma da Mônica, né? Legal. Porque na se você for no parque, tem os teatrinhos lá, né, com a galera, né? Ele queria fazer uma parada assim. Aí a Globo falou, tá bom, você quer fazer isso? Só que você vai ter que comprar e fazer aquisição de algumas coisas que estão no nosso nome, principalmente o Parque da Mônica. E como que é esse contrato? Você vai pagar pra gente um valor em várias parcelas, só que se você falhar e não pagar a tempo os juros ele vai resetar. Você vai ter que começar de novo. Ele quase faliu pagando essa merda. Aí quando eles foram pra Panini, as coisas mudaram. Aí o mercado expandiu, eles começaram a publicar internacionalmente, né? E nunca se vendeu tanto Turma da Mônica, sabe? Não, sim, claro, que a Panini é uma editora internacional, né? E é mais fácil de publicar coisas internacionais. Fácil, né? Sim, não tanto que Turma da Mônica é conhecidíssimo lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em outros lugares. É por isso que aí vem a história do Maurício Souza ser brother do Osamu Tezuka. Também, né? Tem essa história. Ele foi lá no Japão, conheceu o Tezuka. Eles aprenderam. Eles têm, acho que, histórias, alguns quadrinhos, sabe, se relacionando, o Astro Boy com Turma da Mônica, né? Uhum. Cara, assim, é bem legal essa época também. E assim, tem várias. Assim, a gente foi de anime, né? Que a gente tava falando, tem várias coisas do Maurício Souza que relacionam com anime. A gente tem quadrinhos hoje em dia que são especiais, né? Tem do One Piece, né? Um pedaço. Um pedaço, né? Um pedaço, verdade. Saiu do Demon Slayer recentemente também. Tem. Que legal. Tem. Então tem esses quadrinhos especiais, né? Eu lembro, eles sempre... Acho que tem muita maturidade, assim, como eles aí é mais MSP, né, do que só o Maurício, assim, mas gerenciar esses personagens, assim, mas eu lembro dessas histórias do crossovers, não só de anime, mas tinha crossovers acho que... Lembra dos clássicos do cinema? Eu acho que adaptações de filmes com personagem da história da Turma da Mônica. Eu lembro até hoje do Batman Eternamente. Essa eu tinha e eu ficava bugado. Eu lia também, eu gostava. O Cebolinha era o Robin, acho que não, era. o Cebolinha era o Batman. Não, Cebolinha não, desculpa, o Cascão. Cascão era o Cascob. Cascob, eu falo, caramba, o Cascob. O Franjinha era o Charada. Mano. E o Duas Caras era a combinação do Contra com o Nimbus. Você vê assim, como que o alcance, né, isso, foi exponencial, né? Você tá, sei lá, numa tirinha local e aí, né, criou os personagens que, né, representavam lá facetas dele lá, né, ou de como ele enxergava lá, as histórias dele. Até o ponto que você tá fazendo crossover, sei lá, com Batman, com Osamu Tezuka, né? Caramba, né? As histórias, o Maurício Souza também é fã de cinema, né? Ele sempre foi, né? Então por isso tem muita referência, sabe? As minhas favoritas é de Star Wars, porque é verdade. Eles nunca usam um nome real. Eles sempre usam uma referência no limite do... Star Wars, sabe? Eu acho isso, mano, maravilhoso. Aí eles chamam de Chewbacca, eles chamam outra coisa, sabe? Princesa Leia. Regionalização, assim, é bem melhor. Cara, assim, eu gosto muito da criatividade do pessoal ali, né? Os roteiristas e tudo mais. Pra pegar o personagem que já é consolidado pra gente e aí umas histórias adaptadas, né? Então é legal ver esses clássicos do cinema que eu gostava muito, cara. Eu gostava do Almanacão também, aquele. Muito. O Almanacão não tem mais, né? Não tem. Acho que não tem. Ninguém faz ideia do que é isso, sabe? Uma revista desse tamanho, assim, ó. 1 metro de altura. Com uma coletânea de várias revistas ali. Nossa senhora, eu gostava muito. E é engraçado como essas coisas, assim, são frutos do próprio tempo delas também, né? Porque, pô, é uma época, né? A gente hoje aqui, né? Tudo digital e tal, né? Então, esse consumo da mídia impressa, da cultura do quadrinho, de ler o jornal domingo lá, ou, né, pegar assim, permitir esses tipos de coisa, que é o Manacões, né? Ou compilados de histórias, assim. Até hoje temos, né? Mas ali acho que bombava, né? Acho que era maneiro, assim, né? Cara, assim, e pra mim, assim, eu não sei, mas pra mim eu sempre achava que fossem revistas mais baratas, acessíveis. Então, pra uma criança ter alguma coisa pra ler, olha aqui, ó. É verdade, né? Cruzeiros, né? Centavos, às vezes. Né? Tanto assim que a Turma da Mônica é uma das primeiras coisas que uma criança lê. Né? Então, o Maurício de Souza ajudou muita gente na literatura, né? A ler. Então, é engraçado, né? Porque ele nunca quis fazer quadrinho pra criança. Né? Então, ele tá até uma entrevista falando, olha, eu não tinha esperança de quadrinho fosse pra criança. Pô, aconteceu, né?
Então, assim, ele não pensava em fazer o quadrinho pra criança, só que em algum momento eles perceberam que, olha, eu me comunico muito bem com criança, né? São crianças ali que estão conversando com criança. Fazendo, né? Mas eu sou igual vocês, assim, a gente tem a mesma idade, né? E eu me desenvolvi lendo com Turma da Mônica. Tipo, palavras, às vezes eu não entendia perguntar uma coisa ou outra, mas a leitura é fácil, nunca vai ter uma palavra difícil, às vezes eles até tiram sarro, sabe, de algumas coisas, sabe? Acho que é muito, além de tudo, é muito didático, né? Tipo, eles têm esse, assim, acho que, óbvio, né? A evolução, o trabalho, né? Eles foram entendendo, né? Como se comunicava melhor, assim, mas é isso, assim, além de ter sei lá, um autoral maneiro da Turma da Mônica, os personagens, as visões de mundo deles, da equipe, né? Mas também tem essa maturidade na produção de fazer, né? De um jeito legal para as crianças, de ter esse cuidado de encerrar legal, de como que eles abordam os temas, os personagens, a tirinha do final lá, que dá que também, acho que tinha quase todos no final, né? Tinha uma tirinha também, né? Que emetia as tirinhas antigas. Tem toda uma produção, assim, que é surreal pensar como isso funciona positivamente né, até hoje. Assim, na minha vida, eu sempre estudei em escola pública, tá? E a biblioteca ali da escola pública, ali sempre tinha revistinhas da Turma da Mônica. Porque eu acho que a escola incentivava, olha, tem coisas também, além dos livros que você tem que ler, tem coisas legais pra você ler. Entre na biblioteca, gaste seu tempo lendo, olha, tem revista da Turma da Mônica. E tinha algumas edições de Turma da Mônica que falava sobre coisas da vida, da sociedade, que é importante para uma criança aprender. Então, coisas de cidadania, a importância do voto, a importância das vacinas, urbanismo, transporte. E até pegando nesse rolê de legado, assim, do Maurício de Souza e da Turma da Mônica, e cruzando até aqui com o podcast, é isso, né? Acho que talvez a sementinha de muita gente aí que se acostumou a ler mangá, chegou no anime, vem também dessa cultura de leitura de quadrinhos que a Turma da Mônica ajudou a desenvolver, né? Então, você pega, você entende que é um quadrinho, você começa a entender lá os balões, recordatórios, assim. Óbvio, né? Não tem toda essa tecnicidade aí que a gente acha que tem que ter, né? Pra uma criança, né? Mas você começa a entender, ali é um balão de pensamento, ali é um balão, né, explícito, né? Ele tá comunicando, ali é um recordatório, lá tá fazendo coisas. Então, são coisas que foram se mastigando e depois, pra alguém ler um mangá e tal, a gente fica um pouco mais fácil. Tanto que o trauma de quem lê mangá, né, e sai, sei lá, de um quadrinho, de coisa assim, é a leitura oriental, né? Acho que é o principal elemento, assim, que difere, né? Mas todo o resto tá lá, né? A quadrinização, como que você faz composição de cenário, apesar, né, óbvio, né, serem mais simples, né? Porque, né, é muito mais simples, né? Porque eles estão cagando pra cor que tá lá fundo. Um quadrinho tá o fundo rosa, outro amarelo. De repente vem o verde ali, personagens, que se foda, antigamente, né, os personagens até variavam cores, né? Por causa de produção de era mais barato, né? Faz tudo não faz RGB, né? Eles fazem CMYK, né? Aí fica mais barato. Por isso que é sempre magenta, é sempre amarelo. Mas acho que até nisso cruza, então, assim, às vezes você a gente tá lendo um mangá, tem um mercado de mangá, assim, maduro, porque, né, lá atrás, de alguma forma, que a gente se acostumou a ler quadrinho por causa também de Turma da Mônica. Tem que ver como que o Maurício Souza cresceu. Começou em tirinhas de jornal, aí começou a espalhar em várias outras tirinhas de jornal, aí você teve as suas revistinhas, aí você criou toda uma turma, a principal, e outras turmas também, e cada um pro seu gosto. E, no fim, um autor que tem mais de 400 personagens. É gente pra caralho, cara. Maurício Verso. O Smash Bros do Turma da Mônica, mano. Não, ele tem DLC pra caramba. E tem de todas as turmas. A Turma da Mônica, a Turma da Tina, a Turma do Bidu, a Turma da Mata, núcleos, né, são bem recheados, Astronauta, Horácio, Piteco. Então, acho que a principal característica do Maurício, acho que tem duas. Acho que, primeiro, quando a gente fala de Turma da Mônica, por exemplo, claro que tem muitas lições de morais que a gente aprende durante as histórias, assim, né? Mas principalmente a gente gosta de ver a vida cotidiana. Então acho que são histórias sobre a vida cotidiana na perspectiva de crianças, né? Sabe? É sobre, como é que Cebolinha vai, sei lá, dar um jeito de ganhar o campeonato de futebol, sabe? Como é que o Cascão vai fazer uma invençãozinha nova, sabe? Sucata. E assim, atualmente assim, nos últimos 10, 20 anos também, Maurício de Souza, ele tem bastante preocupação sobre representatividade. Isso. Então ele tem criando vários outros personagens pra dar representatividade pra leitores também, que são crianças que viram e estão nessa situação. Por exemplo, você tem a Dorinha, que é uma personagem cega. Você tem o Luca, que é um paraplégico, cadeirante. Você tem, acho que o André, que ele tinha, acho que era autismo. A Tati, acho que tem síndrome de Down. O Humberto, que é mudo. Humberto sempre foi, né? Eu acho legal esse tema, assim, porque às vezes representatividade, óbvio, né? Acho que 1 a 1 funciona na pessoa que tem, né? Que
que tem alguma, né, diferenciação, assim, se entende naquele personagem de tudo, assim. Desde de problemas, né, fisiológicos mesmo, que a gente falou agora, até às vezes, sei lá, quando a gente vê um quadrinho, o cara, sei lá, é mais moreno, se, tipo, me identificar, porque, né, tipo, sei lá. E tem um negócio que eu acho legal também, assim, às vezes a gente não para pra pensar também, que não só pra essa pessoa, no 1 a 1, mas como é legal também a representatividade existir pra gente, ou pra quem for ler, entender e normalizar aquilo também, né? Porque senão quando a gente tem um contato, não sei, quando vocês tiveram contato com alguém, sei lá, alguém com, até, perdão se eu errei o termo aqui, mas alguém com deficiência e tal, tipo, e você não tá acostumado com aquela situação, né? Não tem familiares, não tem ninguém no seu núcleo próximo, fica um negócio que sai do comum e você às vezes não tem o tato de entender, seja criança, seja adulto, né? De várias formas assim. Então, quando você coloca esse tipo de coisa, não é só para 1 a 1, representatividade e tal, assim, mas eu acho que a normalização de você entender que o mundo é plural, isso, tipo, é bem positivo, essa maturidade de entendimento, né? Pô, é bem maneiro. Porque às vezes é orgânico, né? Porque, tem um Cascão, tem não sei o quê, tem o Jeremias, tem não sei o quê, tem um astronauta, tem o Homem da Caverna. Mas é que ele demorou pra perceber isso, né? E até Por exemplo, nos últimos 10 anos ele criou a Milena. A Milena é uma personagem negra. E assim, ela não é coadjuvante, ela também tá no nível de protagonismo com a Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão. Então, assim, então já tinha, por exemplo, o Jeremias, só que ele era coadjuvante. E aí ele percebeu isso, assim, não tem um personagem protagonista negro, né? E aí ela criou a Milena, então ela tá ali. Apesar de que a graphic novel do Jeremias é uma das graphic novels mais fodas que eu li. É sinistro, viu, galera? Antigamente ele não sabia dessa representação, então começaram a questionar ele, falando, mas por que não tem mulher representando as histórias? Foi daí que ele até criou a Magali e a Mônica, porque ele falou, olha, é baseado na minha infância. A minha infância não tinha contato com mulheres, né? No sentido de que ele não tinha amigas mulheres, né? Então ele saiu de uma inocência pra compreender, não, eu preciso ter mais representatividade na história, né? Isso. Aí ele só foi ter contato quando nasceram as filhas dele, né? A Mônica e a Magali. A Mônica era uma filha que sempre brigava com a irmã e carregava um ursinho de pelúcia, né? Magali era uma filha que comia muito. E a Maria Cebolinha, que ela virou uma criança, virou um bebê. Eu acho que ele tem 9 filhos. Tem 10, eu acho. 10, né? 10. O Mauro de Souza, Maurício né, de Souza Produções. Então, o Nimbus e o do Contra também são baseados em filhos. Eu acho que um deles é o Nimbus, é baseado no Mauro. O Mauro, que é o cara que faz o Maurício de Souza no filme biográfico dele, é o Nimbus. É isso mesmo. É o Nimbus. Aí ele também criou o do Contra, que é o irmão dele. Tem a Marina, também, que é a filha dele. E mais outros personagens também. Do último casamento dele, né? Isso. Então, que o Maurício de Souza teve 3 esposas, né? Então, aí, se você for ver o primeiro filme, ele vai falar bastante da primeira esposa, né? Que é até onde tem o tempo da criação da Bidulândia ali, né? Então, é legal ver toda essa história aqui. Só uma outra coisa também de representatividade, ele criou outros personagens também que o pessoal pode não ter percebido ou realmente se identificaram, eu acho legal. Por exemplo, o Chaveco. O Chaveco é um personagem coadjuvante. E Otaku. Porque ele escuta Hatsune Miku. Hoje. Pode ser. A piada fica nele sempre porque ele é o coadjuvante, né? Mas tem uma coisa muito importante que o pessoal percebeu, e talvez o Mauro percebeu, e na época, e foi interessante colocar um personagem assim, que ele é um personagem que os pais são divorciados. Naquela época, lá pra 1970, Caraca, por aí. Eu não sabia disso. E ninguém abordava desse tema, assim. E ele colocou num personagem. Só tava lá, né? Era um elemento que, né? Não, por isso que ele ganhou importância também. Então, assim, e foi legal ver a discussão em torno dele. Então, é interessante. Eu gostava de ver, então, algum desses personagens. Eu não fazia ideia. Não, mas ele é. Então, é assim, a discussão é isso. Aí tem outros personagens, né? Tipo a Tina. Tina era, na época, era uma hippie. Depois virou uma adolescente mais descolada e tudo mais. E tem a vida dela, universitária. Porque tinha todas as personagens. Tem a Tina e aí tem o Rolo, né? E o Rolo, né? O Rolo também era um hippie, depois virou a fase roqueiro, depois virou não sei o que mais. Reflexos da época, né? Da época, vai evoluindo o personagem. O Rolo é meio galanteador. Mas a Tina, cara, eu tô gostando muito dela como personagem agora, muito mais evoluído, porque eu fui assistir a peça dela, né? Vocês assistiram? Não. Cara, eu achei muito bom, pena que ela é curta, né? E fala sobre o empoderamento feminino, né, e tudo mais, né, e os assédios que ela sofre na vida, né, e tal. Eu esqueci o nome da atriz que faz, mas ela fez a Tina
no Turma da Mônica Laços. Ah, eu sei quem é, mas eu não lembro o nome da atriz. Droga, desculpa. Ela fez a Emília, né? Então... Isabela Drummond? Isabel Drummond. Ah, tá. Obrigado por lembrar. Nossa, já Você falou Emília, lembrei. Então, pelo que eu entendo nos quadrinhos agora, eles estão colocando muito dessa perspectiva e representatividade nela. Olha, ela é uma representação de uma mulher mais velha, né, nos quadrinhos, né, e é pro público mais velho. Tanto que tem um quadrinho só dela, né? O núcleo... Até a gente criança tinha mais dificuldade, de, não sei vocês, né, quer dizer, né? De se relacionar com esse núcleo dos adolescentes ou dos jovens adultos por causa disso, né? É uma outra comunicação, né? E outra situação. Por exemplo, ó, como eu falei, meu personagem favorito é o Horácio. O Horácio talvez seja um personagem difícil de entender pra uma criança, bem novinha. Por quê? Porque ele é o alter ego do Maurício de Souza. Então ele discute coisas da vida naquele momento, coisas filosóficas. Todas as histórias, todas não, né? Mas a maioria coisas são, que né? ele tava sentindo naquela época, ele taca no personagem do Horácio. Então mascara lá no ele é reflexivo. Né? Algumas coisas depressivas no momento depressivo dele, momentos felizes no momento feliz dele, etc. E o Horácio é um personagem, de fato, ele é reflexivo, né? Ele era um filhote que foi abandonado pela mãe, ele é um dinossauro, um tiranossauro que ele gosta de salada. Então, assim, ele tem muitas coisas que ele contesta. E aí é a vida dele, sabe? Como é que é aquele sentimento, etc. Tanto que o Horácio era o único... na verdade, quem desenhava o Horácio era só o Maurício de Souza. Era só ele que mexia nele por uns 30 dele, anos. Né? É o protegido dele. Porque é o Ele querido. e o Piteco, né? O Piteco ele criou. E aí o Horácio veio do Piteco. Mas depois o Horácio criou momentos próprios. Ele entendeu, né? E só o Horácio, e só o Maurício mexia no Horácio. Maneiro. Só contava. Tem várias dessas histórias, não sei quais se relacionam melhor, né? As histórias que eu mais gosto, geralmente, eu gosto do Chico Bento, né? Daquelas lições de moral que ele dá em relação ao urbanismo, né? Então, ele é um cara que vive na fazenda e tudo mais, então ele gosta da vida simples, né? E aí, quanto que a evolução tecnológica impacta nas nossas vidas, né? Tem várias histórias disso, né? As pessoas falam, tô sem tempo. E ele curtindo a vida lá, pescando, né? Porque é o meu sonho, tá? Todo mundo. Meu sonho é jogar o celular longe e não ter mais relógio. Cara, é assim, um negócio surreal, pensando hoje ainda no nosso estilo de vida, né? É difícil. E da poluição, né? Desmatamento e tudo mais. Então, Papa Capim e o Chico Bento são meus histórias favoritas por conta disso, por causa dessas reflexões que ele traz em relação ao mais mundo, da natureza, né? De desprender do urbanismo. Chico Bento me traz boas memórias, porque eu lembro da época que eu pegava goiaba na escola. Eita, seja. Eu gostava. Lá na árvore de Mogi, lá. Na minha escola tinha um pé de goiaba, eu ia lá e pegava um pé de goiaba, cara. Mas você pegava o ônibus ou pegava... Não, eu tava na escola. Você pegava... Não, você não tinha a piada lá, tem uma goiaba ou... Mas é que no seu caso você podia pegar a goiaba e o ônibus, né? Não, você sabe o que é pior do que achar um bicho da goiaba, né? Eu sei. É terrível, velho. Um moleque lá na minha rua uma vez pegou, nossa, mano. Não, mas o que é pior do que achar um bicho de goiaba dentro da goiaba? É achar meio bicho. Porque onde foi parar a outra metade? Não é verdade? Esse foi o caso, cara. Ele se ferrou muito. E aí, da Turma da Mônica, o que eu também gosto também de lembrar um pouco da minha infância. Porque, mano, eu fui uma pessoa que, tipo, eu fiquei na rua por muito tempo, assim. Não morei na rua, não é isso. Eu brincava muito na rua, né? Então eu me relacionava muito com a brincadeira que eles faziam, assim, sabe? Jogar bola na rua. Dinâmica, né? De turma do bairro, pessoal. Maneiro, né? E era uma época que, assim, não sendo extremista, assim, mas era uma época que era mais natural a gente ver isso, sei lá, de quase todas as classes você podia deixar a molecada na rua, óbvio, né? O mundo é mundo, desde que é mundo. Mas, tipo, acho que era mais natural, né? Você saía lá, seus pais ficavam menos preocupados de você brincar na rua, só cuidado com o carro, com o ônibus. Eu também tive essa... O carro, todo mundo saía, depois o carro passava e todo mundo voltava, né? Era sempre assim, né? Então, eu gosto da Turma da Mônica de relembrar um pouco do meu passado, assim, né? E aí ver a vida mundana padrão. Hoje em dia eu não sei nem... Eu não leio, faz muito tempo que eu não leio quadrinhos da Turma da Mônica sem os quadrinhos de gibis, né? Eu leio os graphic novels. Correto. Né? Eu acho que se adaptou muito bem. Então, eu não sei como que eles comunicam hoje com o público, né? Será que eles se comunicam, por exemplo, olha, as pessoas usam mais celular, será que eles estão mais conectados, né? Vamos lembrar, assim, hoje em dia o mundo tá mais tecnológico, as crianças têm mais acesso ao celular, então talvez elas fiquem mais acessando vídeos, né, de YouTube e tudo mais, né? É mais prático. Mas a pessoa mais humilde, eu acho que ainda pode ler os Turma da Mônica, que é mais
acessível pra eles. É um item de leitura muito mais fácil. Eu não sei quanto tá o preço hoje das revistas da Turma da Mônica. Eu falar isso. Hoje acho que talvez a principal barreira que eu penso assim é por causa do custo mesmo, né? A gente sabe, papel ficou caro, a crise, tá, todo mundo já sabe do que tá rolando assim. Então é mais difícil. Antigamente, Turma da Mônica era literalmente, sei lá, o docinho que você comprava na fila do mercado, né? Então, você vai lá, em vez de comprar um docinho, você comprava um quadrinho lá pro seu filho, pra uma criança querida, lá era muito fácil, né? Hoje eu acho que, né, infelizmente aí, né, reflexo do mundo e tal, é um pouco menos orgânico nessa atividade, né? E aí, por isso, acho que é mais difícil. Mas acho que na comunicação, pelo que eu lembro, assim, das crianças que estão na minha bolha, assim, acho que funciona fácil ainda, assim, né? Tem que ter essa predisposição de gostar de leitura, de gostar de história, assim, mas se entregar na mão da criança, porque hoje eles estão muito mais maduros, têm seus acertos e, né, e erros como a equipe, né? Como toda empresa tem, né? Mas, tipo, eu acho que funciona assim. E até cortando um pouquinho essa história da comunicação com as crianças de hoje, assim, isso me lembrou também uma história mais pessoal, assim, que lá nos anos 2000, assim, né, começo da internet, discadona, assim, eu acessava muito também o site da Turma da Mônica pra ler. Pra ler no site da Globo ali, né? E jogar os joguinhos, né? Tinha os jogos, isso aí. E a leitura também, porque era uma forma um pouco mais direta, tipo, que a gente tem hoje nos streamings, assim, né, de você filtrar o que você quer. Eu quero ler uma história do Cebolinha, quero ler... Porque, né, criança, você não tem muito esse poder ativo de, quero ler Piteco hoje, né? E era uma experiência que eu tive, assim, né? De, eu gostava muito de Cebolinha, né? Então, eu queria ler coisa do Cebolinha, tinha lá as histórias de Cebolinha, se lia lá, né? Tinha acho que tinha até um pouquinho de... Não sei se eu tô misturando memórias assim, mas tinha alguns quadros que eram até animadinhos lá, Flash, né? Que Tinha. Era maneiro. Nossa, dá pra ler tudo, cara. Dá pra ler tudo. Era um grande acervo. Grande parte das histórias que eu gosto tinham referências da vida real. Uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, que eles vão no shopping Tatuapé. Que eles chamam de tatu em pé, tá ligado? Maneiro. Era sempre umas doideiras, tipo, então tinha várias referências, né? Eu confesso que eu sempre quis ir no Parque da Mônica lá no Shopping Dourado, nunca tive essa oportunidade. Eu fui, viu? Eu fui bem novinho, mas eu tenho pouquíssimas memórias. Eu lembro que eu fiquei assustado com o lobisomem. Eu também fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado com eu era muito novo, meus pais jogaram lá no piscina de bolinha lá, eu saí chorando. Aí eu peguei trauma pra caramba. Eu lembro muito da parte de terror, assim, que tinha, né? Que era o Penadinho. Isso, Dona Penadinha, a Dona Cranicó, Dona Morte, assim, hoje o Parque da Mônica tá no SP Market, ali, né? Eu nunca vou entrar lá, então eu não sei. Eu não entrei nessa no fase Parque nova, da assim, Mônica. mas eu já vi a frente, assim, né? Passo lá do bairro, né? Então... É perto da sua casa. Mas você foi em algum outro parque chamar? Porque teve o Parque da Xuxa e o da Xuxa eu fui bastante. E o do Gugu. Eu fui no do Gugu duas vezes. No do Gugu acho que eu fui também. Lá no SP Market. No SP Market. Não, acabou o parque. Ele era até revolucionário. Mas é que é igual, é o mesmo ambiente, é a mesma coisa. Histórias de bairro, assim, mas ele só trocaram a ele era revolucionário porque a montanha russa, ela saía por fora do shopping, assim, então era tipo uma aberração da natureza. Pra uma criança, pô. Então, era sinistro. Saia por fora, mas não ia por fora, assim, é meio protegido por vidro. Tipo um túnel, assim, é maneiro. E hoje a Turma da Mônica, ela não tá mais preso só em quadrinhos clássicos da Turma da Mônica, ela evoluiu pra outras frentes. Você teve a Turma da Mônica Jovem, né? Legal, E o Chico Bento Moço. Moço, isso é muito... é um título... São mangás, no fim das contas. Basicamente, né? Estilos preto e branco. Até o jeito de contar a história é, tipo, continuada, né? Eu só não sei se continua da direita pra esquerda, sabe? A leitura. Da esquerda pra direita. E isso é engraçado porque já é uma outra geração. Eu não tive muito essa proximidade com a Turma da Mônica Jovem. Eu já tava numa fase diferente, assim, da vida. Mas tem uma galera que leu e também, tipo, né? Tatua aqui, assim, né? Eu sou da galera da Turma da Mônica Jovem, eu gostava. Sim, eu sei que teve muita gente que elogiava bastante a Turma da Mônica Jovem, que gostava, então, mas eu li bem pouco. Aí também tem recentemente... eu li um pouco, assim, eles resetaram algumas vezes as histórias, tá? Sim, claro. Tem anime também, tá? No Cartoon Network. Só que é uma animação que aqui no Brasil a gente não consegue produzir em larga escala, que não no Japão, né? Então é meio PowerPoint, assim, né? Mas as histórias, todo mundo tá se pegando. Legal. Esse é um grande resumo. Adolescência, feromônios, cara. E a maioria deles tem poderes especiais, então eles tentam meio que ir pra um caminho bem mais parecido com o mangá. O que eu acho certo, porque hoje o nosso público consumidor de mangás e tal é muito jovem, né? O jovem hoje consome mangá padrão normalmente, né? Anime, então eu acho que eles estão indo pra como produto, eles encararam ao público e falaram, a gente tem uma oportunidade de... Não, tudo tem demografia, né? Então, não, sim, mas é um pouco pra adolescente, né? Então, assim, foi a Mônica e o Cebolinha começaram a namorar. Depois separaram, depois ela ficou com o do Contra, depois separaram, sabe? Tipo, as histórias assim. Chico Bento Moço também, ele ficou letrado, foi pra universidade, sabe? Então é legal, né? Aí depois também criaram a geração 12, né? A Turma da Mônica com 12 anos. E é estilo de traço, animação, estilo japonês, bem parecido.
Mas esse não deu muito bom não, viu? Eu não sei, ele tá ainda, acho que no mercado, não sei. Eu não acompanho muito. Então, tá aí também essa etapa. Tivemos o projeto das gráficas MSP Esse também. também. Começou lá pra mais de 10 anos atrás. Faz A tempo. gente começou com a Turma da Mônica Laços, né? Não, começou com o astronauta O Magnetar. astronauta veio antes? Primeiro. Na real, tipo assim, Magnetar. acho que antes do MSP com nome de Graphic Novels MSP, Sim. teve tipo compilados que iniciou essa ideia de você trazer artistas pra fazerem histórias, né, usando os personagens. Então tinha, acho que MSP mais 50? Mais 50, alguma coisa, aí depois fizeram uma segunda edição. Teve segunda, foi tão forte, tão popular, que aí eles transformaram em projeto contínuo, né? Aí começou o Astronauta, começou Isso, a com o Turma da Danilo Mônica. Beruti, aí depois tiveram a Turma das Classes, aí por fases, aí vai indo pra todo. Foi até por causa disso que eu conheci o Maurício de Souza, assim, pessoalmente. Olha Eu só. cumprimentei ele, né? Eu acho o legal, eu acho isso que é o legal do Nacional, assim, né? Como é um produto nacional, autores de quadrinhos nacionais, então você tinha as estreias, né? Que nem tem livro também, né? Quando o autor é nacional. Então você podia lá assinar, conhecer o autor, né? Pegar se você já tivesse lido, você podia trocar uma figurinha rapidinho, né? Porque é fila, né, galera? São Paulo e todas as cidades assim. Você levou uma graphic novel. Você levava e eles assinavam lá, né, tal. E aí, eu acho que foi na primeira mesmo, do Magnetara, foi lá acho que na Livraria Cultura. Que não existe mais. Antigo Conjunto Nacional. Lá no Conjunto Nacional saudades. E aí acho que a gente levou a turma lá do Projeto X. Você tava? Talvez. Tava, né? Talvez. O Mug tava, cabeça acho que tava. E a gente levou lá a primeira. Acho que foi a primeira pra assinar. E aí eu acho que como o movimento era o início, né? O Maurício de Souza tava lá, acho que alguns desses aí. E nesse ele tava lá. E tem até o clichê que toda vez ele tá com o pão de queijinho dele, porque já era de idade, né? Então já tá, né? com os trejeitos assim, né? Parece que é clichê, mas é tipo, tem um motivo, né? Um Então, boleto na mão e tá numa fila do banco do nada, assim, né? É isso, né? Ele tava lá na moral lá, cumprimentava e tal, faziam. Acho que ele esboçou a minha lá também, além do Beirute lá também. Ele fez um esbocinho lá. Acho que isso é ele devia legal. ter trago, putz. Não tem problema, não. Deixa guardado. Que isso, cara. E aí é legal porque ele dá oportunidade a artistas brasileiros, né? Mas isso é polêmico, hein? Não, tem algumas que cancelam ali, tem outros que não dá, outros fazem. Isso é um pouco polêmico, né? Mas Porque tá dando oportunidades pra alguns se destacarem. a história do Maurício de Souza polêmica é que as pessoas produziam as histórias e ele assinava, só. Né? Tá. Pra não ter direito de propriedade do personagem. Exato. Então, a maioria das histórias não foi ele que fez, né? Maioria mesmo, ele não desenhou, não roteirizou, claro. nada. Hoje em dia, na Panini, são dados todos os devidos créditos, olha. Demorou. É roteirizado por isso, ilustrado por Você isso. disse a Turma da Mônica mesmo, né? Turma da Mônica, Turma da Mônica. Historinhas dele, tá? Quando ele criou a empresa dele, né? Entendi. É isso aí mesmo. Ele fazia Horácio lá, né? Mas a grande maioria das histórias do Turma da Mônica não era ele que roteirizava, não era ele que desenhava. Até pela escala, né? Tipo, tem uma hora que, né? Só que fica esse negócio da gente... tem um nome isso aí, que é tipo iconificação, assim. Você, né? Tipo, botar grandes ícones, na verdade a gente sabe que é impossível, né? Tipo, um cara centralizar todo... Mano, você imagina ele conseguir fazer 5 revistas por semana, sabe? É tipo, sei lá, pensar, que o William Bonner faz o Jornal Nacional sozinho inteiro, sabe? Ele pega todas as matérias e escreve, tipo, né? E hoje em dia ele tá cagando ainda pra isso, né? Agora, foda-se, César Tralli, o problema é seu, né? Não, ele passou o Olipício, pegou o chapéu de pau. Caralho, a gente devia ter feito essa imagem pro Subarachão, eu ainda vou fazer, hein? Mas, mano, eu acho que, assim, as pessoas só são inocentes em pensar que... É assim que funcionam as coisas. Eles chamam ele de o Stan Lee brasileiro porque ele faz isso, sabe? O Walt Disney brasileiro também. Então, mas, mano, é isso... Porra, o cara faz um negócio em larga escala, cara. Não tem como. Pra quem não tem noção de produção e do que tá por trás, é muito contra-intuitivo você pensar nisso, que tem pessoas por trás, coloristas, não sei o que, né? Então, tipo, acaba sendo mais fácil, né? Ele qualquer grande ícone, qualquer grande marca levar, né? Centralizar, né, os holofotes e tal, né? Mas tem que ser, ele que assina o nome. Então, assim, eu entendo que muita gente falou, você fez a minha infância, eu entendo. Não, na verdade foi uma grande equipe, né? Mas todos os personagens que ele criou estão ali. O percussionismo, né? Foi ele. Foi ele, né? Então, de uma certa forma, sim, ele tá envolvido, né? Mas, gente, isso não desmerece a história do cara, eu acho que não desmerece tudo que ele fez, tudo que ele criou, sabe? É claro que toda a indústria do Maurício de Souza, todos os personagens dele, né? Tipo, o merchandising que a gente tem hoje, né?
em cima da Turma da Mônica, né? Todo mundo sabe, né? Tipo, mano, se eu vou comprar maçã, vai ser da Turma da Mônica porque Maneiro. é mais confiável. Extrato Não faz- de tomate. Não do faz Jotalhão. fronfrão lá, Jotalhão. eu só falava da maçã, né? Não, é extrato de tomate do elefante. Não, Elefante é, lá do Jotalhão. Jotalhão. Não, Aí então, sim. com essa onda de metanol nos negócios, mano, eu só vou comprar cerveja e álcool que seja da Turma da Mônica. Tem uma trend, Comprar uma miojo pessoa da tava Turma da falando de Mônica. perfume Miojo da Turma da do Mônica. Cebolinha, que era melhor que os perfumes normais, vocês viram isso aí? Não sei se A galera do mundo do perfume lá falando que era melhor pro primeiro encontro usar o perfume de Cebolinha. Que Mais beleza. confiável, cara. Tudo que você vai comprar da Turma da Mônica é mais confiável, cara. beleza. Qual que é o melhor sabor de miojo já da Turma da Mônica? Pra mim é frango, hein? Galinha caipira. Ah, eu não comi hoje. Caraca. Então, assim, eu acho que todo esse mundo, né, todo esse universo, no final, o Maurício de Souza é uma figura, né? Uma figura, só que ele é muito conhecida por toda essa jornada que ele teve, né? Hoje eu acho que o universo se expande muito além dele, sabe? E ele sempre esteve pronto pra passar o bastão, né? Ele já passou muito Não, já tempo passou. isso. Né? E dizem que ele ainda trabalha, é mentira, tá? Ele, 90 anos? ele não sabe nem onde ele tá hoje em dia. Mas assim, o fato é que toda essa criação que acontece ainda hoje em dia é feita por muitas pessoas, né? Hoje eu consumo muito mais graphic novel. Eu sou muito fã dos irmãos Cafag, acho que os quadrinhos que eles criaram, incluindo o Valente, tá? Não tem nada a ver com Turma da Mônica, né? E muitas outras histórias, como eu falei, o Jeremias é a minha graphic novel favorita. Ah, é muito forte. O Jeremias, eu lembro que eu li na época que eu fazia live. E aí eu li com a galera comentando também as experiências. E é tipo, é muito forte, né? A mensagem. E acho que é legal do MSP, no geral, até, que é tipo assim, é isso, você pega um personagem, né? Até sintetizando aí o MSP, né? Você pega um personagem que você já tá acostumado nas histórias mais infantis ou infanto-juvenis, assim, e você transcreve mirando num público de adultos mesmo, né? Então dá a possibilidade de você colocar muito mais camadas, apesar de ser uma história curta, né? São geralmente 80 páginas e tal, né? Então, mas isso possibilitou muita coisa legal acontecendo. Desde início, sei lá, de aventura, que nem um astronauta, até histórias mais intropessoais, aí, como Jeremias, a própria história, acho que é Tina Respeito lá, que fala também de feminismo, de assédio, não sei o quê. E, tipo, diversos outros personagens que eles usam, né, já tinha a base pronta, a gente sabe, né, os personagens existem já com alguns motivos, mas a galera teve essa oportunidade, né, de expandir, né, a mensagem, a comunicação, focando no público adulto, ou jovem adulto, enfim, né, essa repaginação. Isso é maneiro, né? E expandindo ainda mais, né? Porque agora tem os live actions, né? Teve os dois do... Laço Lições. Laço Lições, né? Teve verdade, os dois. né? Teve Chico Bento. Teve o Chico Bento também. Agora tá tendo as séries, né? Sério, deu até polêmica a série, né? Que trocaram. Chegou nesse nível de. Ah, tá, é verdade. Como fala? De gosto do pessoal, né? Ah, putz, né? Trocaram umas atores. Resetaram né? o universo, cara. Fizeram um reboot. Então, fizeram o filme da Turma da Mônica Jovem, que foi uma merda. E aí agora tá com a série lá, né? Na Globo, né? É divertidinha. Eu assisti até. E tem o filme biográfico do Maurício de Souza. Tá meio recente, né? Eu vi, eu gostei, assim. Ele é infantil, mas é legal, né? Ele não tenta ir pra um viés, sabe? Ele tenta ficar só do lado do Maurício de Souza. Então é isso. Natural, dificilmente vai ser, né? Vão enaltecer ele, com certeza. Não, claro, né? Sim, é pra falar o lado bom dele lá, né? Essa etapa. E chega até uma etapa da vida dele e acabou, né? Então é isso. Aí a história ainda continua com a vida dele, aí eu não sei. Acho que vai ter uma gráfica MSP do Maurício de Souza também. Tá pra sair dele, de jornalismo, tá? Né? Com o Maurício de Souza, jornalista lá. Eu não sei, né, qual que vai ser o tema, acho que tem que pra comemorar os 90 anos dele, né? Então, maneiro. assim, vai falar da vida dele também de novo. Ele virou um personagem, olha que curioso, né? E quem quiser, Maurício de Souza ainda teve um Turma da Mônica ainda teve jogo de videogame também. Então, mas calma, mas os jogos de videogame tem que tomar cuidado. Adaptados. Adaptado não. Adaptado entre muitas aspas, né? Sugado da Tectoy. A Tectoy, ela fez uma porrada de jogo white label. Ela pegava um jogo e botava... Então, skin, tudo... né? Os Dragon Boy lá, né? O Dragon Warrior no mundo de não sei o que, né? Tudo isso virou Turma da Mônica no Caçar o Dragão. Turma da Mônica... Então, eles trocavam os sprites, nada a ver. O pior beleza, você tá jogando Turma da Mônica Caçar um Dragão? Como é que funciona o jogo original? O personagem, ele vai evoluindo, ele vira outros bichos, né? No Turma da Mônica, ele solta, foda-se, a gente vai trocar, a Mônica vai virar o Chico Bento e foda-se. Que beleza, hein? Sabe? Tipo, então lore, você não entende zero lore. Quando você tá jogando... infância.
Você tá jogando, você não entende. Pô, por que o Bidu sobe na parede? Sabe, originalmente era uma aranha. Né? Mas não deixa de ser bom o jogo, né? Recentemente eles refizeram o jogo, né? Tipo, com gráficos melhores. Acho que fizeram o mod pra Turma da Mônica e ficou incrível, cara. Porque eu acho que teve o remake, não sei se foi de 3DS, o remake do... Eu esqueci, é Dragon... É Dragon War. Eu esqueci. Eu também esqueci. Mas que tem até o vendedorzinho lá que ele vende assim, né? Ele tem um tapa-olho assim. E aí, por causa desse remake, eles fizeram também o remake da Turma da Mônica. Fizeram um modzinho. Então, fica mais divertidinho assim, né? Eu acho que ainda há espaço pra ter jogos da Turma da Mônica. Acho que eles não exploraram essa vertente ainda. Exploraram bem pouco, hein? Na real, se a gente fala de hoje, assim, nem só de jogo, mas multimídia, hoje já é o inverso, assim, né? Tipo, é quase... Não que eles estejam mal das pernas, impossível, né? Não. Mas é quase um movimento de resistência, né? Porque com a globalização que a gente tem hoje do mundo, de mídias, de coisas assim, mangá aqui, né? Absorvendo um espaço gigantesco aqui da leitura juvenil, coisa assim. Então, vira até um movimento de resistência e de entendimento lá de como eles vão colocar esses personagens, porque a gente já não tem mais essa comunicação do bairro, muito mais fácil, sei lá, você vê uma criança crescendo num condomínio, aí tem as dinâmicas, já tá longe da experiência de jogar, sei lá, o campeonato do bairro, brigar com a galera da rua de baixo. Então, assim, tá uma transição, principalmente nesse core infantil, assim, né, e que reflete também nos outros núcleos lá, de como que você ainda mantém essa marca, esses personagens relevantes pro mundo e dinâmica hoje, né. E a gente sabe, né, o Maurício, né, pela idade, ele não vai se envolver nisso, né? Então tá meio que o legado dele tá meio nessa dinâmica da empresa e com a realidade do mundo. A gente falou, né? As crianças hoje, a gente tá com um problema lá de déficit de atenção, que o pessoal não consegue ler mais coisas do que tem, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, né? Ou TikToks e redes sociais. A forma que a gente consome mídia hoje. Então é até interessante, às vezes, especular como que é o futuro da Turma da Mônica, das produções, assim, como que eles vão lidar com esse Então, esse mundo, sabe como né? eu acho que é? Assim, eu acho que graphic novel tem um grande potencial, porque o público grande consumidor hoje que paga é o público que cresceu com a Turma da Mônica e quer ver aquelas histórias, só que hoje é colecionista, hoje gosta dessas histórias, então vai pagar caro pelas graphic novels, né? Hoje eu acho que a Turma da Mônica se comunica muito bem nas redes sociais, né? Maneiro, verdade. E eu acho que o futuro tá em Turma da Mônica jovem, né? Okay. Eu acho que eles vão atingir muito mais cada vez mais. E 2, eles conseguirem produzir conteúdo pro público jovem pelas internets e conseguir levar para as histórias dos quadrinhos. Interessante. Né? Então eu acho que o caminho é por aí. Né? Eu tenho um outro caminho aqui, que são os muros de escola. Não tem. O futuro da Turma da Mônica depende dos muros de escola feios. Se você encontrar um muro de escola 100% fiel, tem alguma coisa errada aí. Tem errado, pô. Eu fico genuinamente triste quando eu vejo um muro de escola e tá tudo certinho, assim, os desenhos. Não, tem que ter o olho torto, né? É possível. É aquele meme. Tem que ter o Hulk com a Mônica. Como que é o meme? É Embonha, né? A Turma da Embonha. Tem que ser zoado, cara. Ceboinha, né? Muito bom. Que droga, cara. Você tava falando que você conheceu o Maurício de Souza, eu também conheci o Maurício de Souza numa Bienal do Livro. Olha aí. Só que a minha história não é tão bonita quanto a sua assim não, viu? Porque na época, sei lá, 2010, né? Tipo, eu tinha uma câmera digital, aí eu fazia os bagulho pra limpar e queria ficar filmando, assim, né? Nessa, eu cheguei no Geraldo Alckmin, perguntando assim, você conhece o Jogo Justo, tá ligado? Na cara dele com a câmera assim. E aí, eu fiz uma parada parecida com o Maurício de Souza. Ele tava pra fora, eu fiquei pra fora, sai, até que ele saiu. E eu fui junto com ele, assim, filmando, tá ligado? A juventude é muito maneiro. Tirei foto. Mas okay. Tudo bem, assim, tem uma foto com ele, assim, isso que importa. Ele Eu já fico feliz que eu sou da cidade natal ali, cidade que ele adora. Roubou goiaba da mesma árvore. Roubou goiaba do Maurício Souza. Eu sei que escola ele estudou, pelo menos, olha só. Bom, a gente falou muito sobre a história do Maurício, né? Sobre a história da Turma da Mônica, né? Sobre o impacto da Turma da Mônica, né? E tudo mais, e todas as criações do Maurício de Souza nesse podcast, né? Mas a gente quer ouvir de você também. Quais as suas relações com a Turma da Mônica, com o trabalho do Maurício de Souza, né? Se você leu, se você não leu, qual é a história que você mais gosta, né? Conte tudo pra gente na aba de comentários, né? Do Spotify e do YouTube, tá? Ou acesse o Discord e converse com a gente por lá, beleza? É isso, até a próxima. Valeu, galera.